Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre condicionais aqui em Java, tá? O que é uma condicional? O que é uma condição? A gente tem visto aí bastante sobre operadores, tipos de dados, né, variáveis. Essa semana aí foi bem nesse quesito que a gente atuou bastante, tá? E agora a gente vai fazer o uso de lógica, né, comparação entre números e variáveis, para que a gente possa tomar decisões no nosso código, beleza? E como isso? Primeiro de tudo, vamos sempre criar uma nova classe aqui para a gente poder trabalhar. Eu vou chamar de condicional, tá? Aqui em Java. E a gente já vai fazer aí o bloco main, que a gente já está cansado aí de fazer, beleza? Então, até agora o que a gente fez foi imprimir alguma coisa na tela, né? Então, por exemplo, oi, vamos falar aqui o Lamundo. Beleza. Então, tô aqui com um programa, tá? Com algumas linhas, né? Que vão imprimir uma mensagem na tela, beleza? Tem agora sem nenhum mistério, a gente já sabe como fazer isso. Vou rodar aqui. E aí eu tenho justamente aí o resultado, né? O Olá Mundo, né? E a primeira execução, segunda, terceira e o fim da execução. Beleza, mas e se eu quiser só mostrar essas informações aqui se algo for verdadeiro, né? Se alguma condição for verdadeira. É aí que a gente usa o conceito justamente de condicional, tá? Eu vou criar uma condição aqui, bem na mão mesmo, tá? Boolean, condição. Eu vou deixar ela como true e vou falar o seguinte: se essa condição aqui ela for true, eu quero que ele mostre o primeiro, o segundo e o terceiro. Se essa condição for false, eu só quero que fale o Olá Mundo e o fim da execução, beleza? Isso aqui é bem simples de fazer. Para isso a gente usa uma palavra reservada aqui em Java chamada de if, ou seja, se condição for, a gente vai utilizar aqui o operador de comparação, né, que a gente viu aqui. Cadê? O operador relacional, né? A gente vai fazer o uso dele aqui agora. Então, se a condição for, né, igual a true, eu vou querer que você justamente escreva as informações que estão aqui. Então, eu vou trazer aqui esse system out println para dentro desse bloco, tá? Eu tenho, toda vez que eu uso um if, eu tenho que usar essas chaves aqui, porque eu estou declarando um bloco de código que eu quero que seja executado se minha condição for verdadeira, tá? E se ela não for verdadeira, né, ele vai simplesmente ignorar essa parte do código aqui, beleza? Vamos ver? Vamos só rodar aqui o código para a gente ver se é verdade ou não. Então você pode ver que ele falou Olá Mundo, né, a primeira aqui, mas no momento que ele chegou aqui na condição, ele viu que a minha condição, ao invés de ser verdadeira, é uma condição ela é falsa. Então ele simplesmente ignorou tudo isso que foi passado aqui dentro e já foi para a última linha de código, que é o fim da execução, beleza? Mas, né, se eu tiver aqui ao invés de false, true, e eu rodar esse código novamente, você vai ver que ele imprime aí tu lá mundo, é o primeiro, segundo, terceiro bloco aí, né, de instrução e finaliza aí a execução do meu código, beleza? Então essa é a introdução a condicionais, tá? Aqui em Java condicionais são usadas bastante. Aqui ele está reclamando, vamos botar o mouse em cima para a gente ver. Ele mostra que ó, condição igual a true pode ser simplificado para condição. Por quê? Se eu estou comparando um valor verdadeiro ou falso, eu não preciso fazer aquela comparação aqui dentro, porque esse valor já é verdadeiro ou falso, né? Mas, ao invés de usar somente true ou false, vamos usar aí algumas outras condições para a gente poder mexer aí com o nosso código, beleza? Por exemplo, int num1 igual a 10, int num2
igual a 20. A gente já viu esse tipo de comparação aqui nos operadores relacionais, né? A gente viu que a gente declarou dois números e ele resultou... ele me deu um resultado se um for maior ou menor ou igual, enfim, isso aqui a gente vai ver agora. Só fechar isso aqui, beleza. Então, beleza. A gente já usou aqui a condição, agora vamos usar os números para verificar aqui se alguma coisa é verdadeira ou falsa, beleza? Então, vou finalizar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou, na verdade, excluir aquelas linhas, porque eu quero outras mensagens a serem exibidas, né? Como, por exemplo, se o num for maior que num2, eu vou imprimir que salt, número 1 é maior que número 2. E aí ele vai aqui para o fim da execução. Vamos ver? Se eu rodar aqui meu código, você pode ver que ele não executa, porque número 1, na verdade, ele é menor que número 2, né? Porém, se eu tiver aqui um 20 e 10 aqui, se eu rodar, aí ele fala que número 1 é maior que o número 2 aqui nesse caso. Beleza? Faz sentido? Eu espero que sim, hein? Então, e se, né, ele não for maior, né? Por exemplo, se o número 1 for 10, número 2 for 20, e beleza, ele não é um número, ele não vai ser um número maior que o número 2, mas ainda assim eu quero que exiba alguma mensagem. É aí que a gente entra no nosso segundo comando especial aqui em Java, que toda vez que eu tenho um if, eu posso também ter um else, que vai fazer o seguinte: se não cair, se a condição que eu estiver avaliando não for verdadeira, ao invés de ele seguir com o código, né, direto para o fim da execução, ele vem para o bloco else aqui. E aqui eu posso colocar uma mensagem dizendo que número 1 é menor que o número 2. E no momento que eu executar isso aqui, você pode ver, perceba, né? Ele me manda um olá mundo, ele faz a primeira verificação aqui, né? Se o número 1 ele é maior que o número 2, e nesse caso não é, tá? Então ele não imprime essa linha, mas aí ele imprime aqui o else, que é justamente essa segunda opção aqui, e ele vai me devolver que o número 1 ele é menor que o número 2. Então, gente, esse é o princípio aí de um código que eu estou criando com um controle de fluxo, um controle de decisão. E esse controle a gente chama justamente de condicional, que vai ser bem útil para a gente mais à frente, beleza? Mas antes de finalizar, tem um código bem simples que a gente vai fazer aqui, que é justamente para ver a nota de dado uma nota, né? A gente vai verificar justamente aí se a pessoa ela passou de ano ou se ela não passou de ano. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma... Vamos apagar esse if, né? A gente vai usar outro, mas esse vai ser o exemplo aqui pra gente finalizar o vídeo, tá, pessoal? Fica comigo. Mas vamos supor que um int nota igual a... Vamos dizer que é uma nota, sei lá, 75, vai. Aí a gente queira, né, mostrar algumas mensagens com base na nota. Então eu vou falar aqui, olá, aluno. Sua nota foi... E aqui eu posso concatenar, eu já mostrei isso a vocês, como nota, né? Se eu executar aqui, ele vai me dizer que a sua nota foi... Deixa eu botar uma vírgula aqui. Olá, aluno, sua nota foi... Um ponto, vai. Olá, aluno, sua nota foi 75, fim da execução. Beleza. Aí, com base na nota, eu quero retornar uma mensagem diferente, tá? Então, eu vou utilizar o if aí,
mais de uma vez, inclusive, tá? Então, if, vamos dizer que nota foi igual a 100. Aí posso mandar uma mensagem, né, dizendo que Salt, parabéns, seu esforço foi recompensado. Ou, né, aí eu entro aqui no else e eu posso fazer uma coisa chamada de if encadeado. Eu posso botar um if dentro de um if, né? Então, if nota, opa, nota. Vamos dizer que a nota tá entre 90 e 99, né? Ou sei lá, de ser melhor, né? Para não ficar muito. Vamos dizer que tá entre 80 e 99. Então, se nota for maior que 80, né? Lembra que eu tô usando com o operador relacional, né? Pra gente ver aqui. Se um número é maior que o outro, mas aí agora eu posso fazer uma comparação lógica também, né? Ou seja, se a nota tiver entre 80 e nota menor que 100, né? Nesse caso aqui, se eu tiver a nota 100, eu quero que ele imprima parabéns, seu esposo foi recompensado. Se não, né? Se a nota, nesse caso, for de 80 a 100, até menor que 100, na verdade, eu quero escrever o seguinte: Salt quase gabaritou, parabéns. E aí a gente pode continuar utilizando essa mesma estrutura, né? Else if nota maior que, por exemplo, 60 e nota menor que 80. Eu posso mandar uma outra mensagem, né? Salt, você passou por pouco. Else if, e aí a gente vai, né? Nota maior que 40 e nota menor que 60. Salt recuperação e para finalizar um else, ou seja, qualquer coisa abaixo desse valor, cara, posso dizer que você está reprovado. Então é isso, né? Vamos rodar nosso código aqui para a gente ver qual a mensagem que ele imprime. Opa, olá aluno, sua nota foi 75, você passou por pouco. Não é por pouco, né? Mas é a lógica que a gente está colocando aqui. Porém, se minha nota fosse 82 e eu rodar novamente, ele fala aqui, ó, olá aluno, sua nota foi 82, quase gabaritou, parabéns. Se eu tiver uma nota muito baixa, tipo, sei lá, 20, né, se eu rodar aqui, ele já fala que eu fui reprovado, né? E se eu quiser, ao invés de reprovado, né, eu já fiz o favor, passou por pouco, né? Vamos fazer uma nota máxima aqui, né? Vamos dizer aqui 100. E vou lá, olá aluno, sua nota foi 100, parabéns, seu esforço foi recompensado. Beleza, gente? É isso aí, essa é a parte condicional, a gente viu aqui if e else, né? A gente viu if encadeado também, né? Que eu posso ter um if dentro de outro. E a condição aí else, né? Sem o if, justamente para qualquer outro valor que não esteja contido aí dentro dos meus outros testes. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.